Então, gente, a gente vai falar agora sobre carboidratos e lipídios. Essa aula vai ser uma aula um pouco mais rápida do que a de enzima e proteínas, tá? Então, os carboidratos, eles têm diversas funções no nosso organismo, mas a principal função do carboidrato é fornecer energia, tá? A ausência de carboidrato, por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer uma dieta, ela diminui ou começa a fazer o que? Diminuição da ingestão de carboidrato. O que vai acontecer quando você tem uma diminuição no quando você tem uma diminuição do carboidrato ou você tem uma ausência, uma falta de carboidrato? O seu organismo ele vai precisar gerar energia por algum modo. Então, o que o seu corpo vai fazer? O seu corpo ele vai começar a utilizar obrigatoriamente a gordura que tem no seu corpo. Aí você vai falar, nossa, professor, isso vai ser bom, porque vai o quê? Meu corpo vai utilizar a gordura que eu tenho para gerar energia. Sim, vai fazer isso. Só que o que acontece? Quando o seu corpo utiliza a gordura para gerar energia, vai ser o ruim. Por quê? Porque esse processo de utilizar a gordura do seu corpo para utilizar para energia, ela vai fazer o quê? Vai levar à síntese de formação de substâncias tóxicas para o seu organismo. Então, se o seu organismo começar a consumir muita gordura, o que ele vai fazer nessa energia que o seu corpo vai utilizar a gordura? Vai começar a ter nela o que? Produtos tóxicos, vão começar a fazer substância tóxica no seu organismo. Então, por isso que às vezes a gente não pode também eliminar os carboidratos da nossa vida. Podemos ter uma diminuição dos carboidratos? Podemos. Mas quando a gente tem uma ausência de carboidrato, é isso que vai acontecer. O nosso corpo vai utilizar as gorduras que lá tem no nosso organismo, no nosso corpo, para a produção de energia. Então, consequentemente, quando o nosso corpo faz energia utilizando a gordura, vai criar substâncias tóxicas para o nosso organismo. Tá? Quais são as principais fontes de carboidrato na alimentação? Então, as grandes fontes de carboidrato na alimentação são massas, pães, alimentos ricos em amido, como milho, batata, arroz. Por quê? O amido ele vai ter uma quebra, ele também vai transformar em carboidrato. Aí às vezes a pessoa fala, eu vou comer uma tapioca no café da manhã para poder emagrecer. Vai emagrecer, mas lembre-se, a tapioca ela é um alimento rico também em amido, né? Então esse amido ele tem o que? Uma grande porção de carboidrato, né? Os carboidratos eles são compostos de função mista, ou seja, formada por dois tipos de grupos funcionais. São formados pelo poliálcool cetona ou poliálcool aldeído. Basicamente, todos os carboidratos eles possuem sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio. Já os vegetais, o que eles fazem? Eles fabricam as suas próprias substâncias por meio de quê? Das fotossíntese. Como a gente falou no slide anterior, os carboidratos eles são compostos por quê? De funções mistas, ou seja, vão ser formados por dois tipos de grupos funcionais. Poliálcools com cetona ou poliálcools com aldeído. Basicamente, todos os carboidratos eles vão possuir em sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio. Os vegetais eles fabricam sua substância por meio da fotossíntese. Então, o que vai acontecer? A fotossíntese ela vai gerar então moléculas de glicose que vão se combinar para formar o que? O amido. O que é o amido? O amido nada mais é que um polissacarídeo que, ao ser ingerido pelos animais, são decompostos em unidades de glicose. Então, o animal foi lá, comeu aquele mato, aquele que ele precisa. Aquele mato tem um polissacarídeo e nos animais aquele composto vai virar o quê? Uma unidade de glicose. Essa glicose pode ser armazenada no fígado na forma do quê? De glicogênio, podendo ser posteriormente utilizados em situações que o corpo requer energia. Então, o que acontece?
Se você acumula glicose, vai ser chamada do que? No fígado, essa glicose acumulada, ela vai ser chamada de glicogênio. Para que vai servir esse glicogênio? No momento que você não tiver com glicose no seu corpo, ou que você precise de glicose, o que vai acontecer? O seu fígado vai liberar essa glicose para que possa fazer a energia, tá? Então, quando eu falar para vocês a menor parte de um carboidrato, ela é chamada de monossacarídeo. Sendo então que a glicose, o monossacarídeo mais conhecido que nós temos. Gravem bem isso. A menor parte de um carboidrato é chamada de monossacarídeo. Eu posso perguntar isso na prova para vocês. Qual é a menor parte de um carboidrato? Como é chamada a menor parte de um carboidrato? Então você já sabe que a menor parte de um carboidrato é chamado de monossacarídeo. Então aqui a gente tem os disacarídeos, que são oligosacarídeos, ou seja, uma pequena molécula de sacarídeo. Os polissacarídeos, ao contrário dos oligosacarídeos, são grandes moléculas formadas por vários monossacarídeos. Então você tem lá a menor parte de um carboidrato, que é chamado de monossacarídeo, e você tem o que? O polissacarídeo. O polissacarídeo ele vai ser formado por quê? Por uma grande cadeia de monossacarídeo. Então os monossacarídeos vão se juntar, formando uma grande cadeia, que aí vai ser chamado de polissacarídeo. Então são o que? Os polissacarídeos, ao contrário, como a gente falou, são grandes moléculas formadas por vários monossacarídeos, como por exemplo a celulose, que faz parte da composição da parede celular dos vegetais, que é amplamente utilizado para a fabricação de papel. Nos animais, um exemplo importante de polissacarídeo é a quitina. A quitina é um polissacarídeo que faz parte do exoesqueleto dos antropóides e da constituição da parede celular dos fungos. Professor, isso você vai perguntar na prova? Não. O que eu posso perguntar é o que é um polissacarídeo. Por exemplo, um polissacarídeo, como vocês viram, o que é? Ele é formado por várias moléculas de monossacarídeo. Simples. Se eu colocar na prova, o polissacarídeo é a menor parte de um carboidrato? Não. A menor parte de um carboidrato é os monossacarídeos. Os polissacarídeos eles são formados por vários monossacarídeos unidos, formando assim o polissacarídeo. Então existem principais distúrbios hereditários presentes no metabolismo de carboidrato. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a diabetes mellitus, ela apresenta hoje como uma epidemia mundial, tornando-se um grande desafio para o sistema de saúde não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Por quê? Hoje a pessoa envelhece mais, né? Então hoje se você pegar a população hoje com uma certa idade, hoje é muito mais fácil você encontrar uma pessoa que vive com 70 anos, 80 anos. Antigamente era muito difícil. Então, ocasionado pelo aumento expectativo de vida, graças à rapidez, o que acontece? A pessoa ela adota um estilo de vida pouco saudável. Por quê? Hoje a pessoa é sedentarismo, ela possui dietas inadequadas, o tabagismo, a obesidade, hoje são responsáveis pelo grande aumento da incidência e da prevalência de diabetes. Sendo assim, a diabetes hoje é um problema mundial. O diabetes caracteriza pelo quê? Pelas taxas glicose presentes no sangue. Por quê? A insulina ela tem como função retirar a glicose do sangue e jogar para o meio de fora do sangue. Então ela vai jogar a glicose para as células. Então ela puxa a glicose, ela retira a glicose do sangue e joga para as células. Então a diabetes mellitus do tipo 1, o que ela faz? Ela faz com que o seu sistema imunológico ela vai produzir células que vão atingir a insulina. Então elas vão fazer o quê? Vão parar a produção de insulina, porque elas vão criar anticorpos anti o quê? Anticélulas betas
que são responsáveis pela produção de insulina. Então, seu sistema imunológico vai combater a insulina, causando assim o que? A diabetes mellitus do tipo 1. Se você não tem insulina para jogar a glicose do sangue para a célula, então o que vai acontecer? Você vai ter um aumento de glicose no sangue, beleza? E a pessoa quando é obesa, o que acontece? Há um aumento das células, né? A pessoa aumentou de peso, vai aumentar o tamanho da célula. O que vai acontecer? O seu organismo vai entender que você precisa do quê? De mais glicose nessa célula. Então, o que ele vai fazer? Vai aumentar a produção de insulina para que a insulina retire a glicose do sangue e jogue para essa célula. Então, vai aumentar a produção. Só que chega um determinado tempo que o seu organismo entende, poxa, não adianta eu fabricar tanta insulina que não vai adiantar. Então, ele faz o quê? Ele para de produzir insulina e a insulina parando de ser produzida, você também vai ter um aumento de glicose no sangue. Lembrando que hoje a diabetes ela é a maior causa de amputação de membros hoje na pessoa. A diabetes, ela, se você pegar um estudo e ver, que ela vai ser a responsável por maior causa de amputação de membros, tanto no Brasil quanto na população de fora, né? Ela ganha até de acidente de moto, no caso de amputação. Então, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de moto, precisa amputar o membro, enquanto tem uma pessoa que sofreu um acidente de moto, tá? Suponhamos aí, operando o membro, tendo que amputar a perna, já na diabetes não. Enquanto tem uma pessoa amputando a perna por causa de acidente de moto, tem 3 por causa de diabetes amputando uma perna. Então, para você ver que o caso de amputação por diabetes ainda é maior do que de acidente de moto, tá? Bom, agora nós iremos falar sobre os lipídios. Bom, o que são os lipídios? Os lipídios eles são macromoléculas essenciais em diversas estruturas que compõem uma célula, como por exemplo a membrana plasmática, a estrutura que é formada basicamente de fosfolipídio e proteína. Essas moléculas são importantes para a reserva de energia, embora não seja a principal fonte de energia, porque ela pode gerar resíduos tóxicos. Lembra que a gente falou da gordura no caso do carboidrato? Quando você não tem carboidrato, o seu organismo vai utilizar o quê? As gorduras, que também são lipídios, e assim para utilizar de energia. Só que o grande problema do seu corpo utilizar os lipídios como energia é que vai gerar substâncias tóxicas, como a gente falou aqui, tá? Então, as fontes de lipídios na alimentação são principais azeite, óleos, manteigas, margarina, maionese, outros alimentos gordurosos como abacate, coco, nozes, amendoim, que são opções menos saudáveis como o chocolate. Os lipídios eles são compostos por estruturas moleculares que vão variar, tá? Que vão ser variadas, apresentando diversas funções orgânicas. Os lipídios eles também podem funcionar como reserva de energia, fonte de energia para animais que vão hibernar. Lembra o urso? Que ele precisa se alimentar bem para ele fazer o seu tempo de hibernação? Os lipídios, por exemplo, lá no Polo Norte, ou lá nos tempos lá que é frio, lá que não lembro agora se é Polo Norte ou Polo Sul, que eles precisam se alimentar de muita gordura, porque a gordura ela vai funcionar nos mamíferos como um isolante térmico. Então você vê lá que aqueles pessoal do Polo Norte, não sei se é Polo Norte ou Polo Sul, acaba matando as baleias e consumindo a gordura, porque a gordura vai funcionar como um isolante térmico para eles. Além também da gordura colaborar na composição da membrana plasmática da célula, que é os fosfolipídios. Tá? Então, para você ver que tudo no nosso corpo nada é perdido, tudo é aproveitado, até a gordura. Então, a gente tem nos lipídios a saturação. O grau de saturação ele pode ser classificado como insaturado ou saturado. Tá? Insaturado ocorre quando há uma ou mais ligação dupla na cadeia.
As cadeias são saturadas quando há apenas ligação simples entre os átomos de carbono. Então aqui, ó, quando a gente tem uma ligação dupla, tá vendo? A gente costuma falar que esse lipídio ele é insaturado, tá? Quando, tá? Você só tem o que aqui, ó, insaturação, tá? Então a insaturação ocorre quando há uma ou mais ligação dupla na cadeia. Quando essa cadeia não tiver ligações duplas, for apenas ligações simples, ela vai ser o que? Saturada. Então, se caso eu não tivesse essas duplas ligações, eu teria uma cadeia de lipídio saturada. Tá? Ó, pode ver, ó. Aqui nessas duas cadeias você tem na primeira cadeia você tem uma dupla ligação, então esse composto vai ser insaturado. E aqui você também vai ter um composto insaturado, porque você tem duas dupla ligação. Lembrando que saturado é só quando o carbono tem ligações simples entre os átomos de carbono. Beleza? Além de serem estruturas importantes para a constituição da célula, os lipídios eles também participam da formação importante no caso das biomoleculares, como quais? Os hormônios. Os lipídios eles podem estar associados com outras moléculas, como os carboidratos, formando os glicopeptídeos, tá? Ou grupo fosfato, gerando os fosfolipídios. Os lipídios eles estão divididos em diferentes classes. Quais são essas classes que nós temos de lipídios? Os cerídeos, os glicerídeos e os esteroides. Tá ok? Então, saturação, a gente tem o insaturado e o saturado. O insaturado é quando se apresenta na cadeia carbônica uma dupla ligação. Quando não se tem uma dupla ligação, quando se tem apenas ligações simples, esse composto é saturado. Beleza? Se caso eu perguntar na prova sobre insaturação e saturação, vocês vão conseguir responder, né? Tá? Bom, então falando um pouco sobre os cerídeos. Os cerídeos são comumente conhecidos como ceras, sendo de origem animal ou vegetal, apresentado como principal característica a lubrificação. Esse composto é amplamente utilizado nas fabricações de sabões, velas, cosméticos, entre outros. A cera de abelha é um cerídeo obtido a partir do favo da colmeia. Essa substância é constituída basicamente de éster, ácido e é amplamente aplicada na indústria na fabricação de pomada. Os cerídeos eles são classificados como lipídios simples. Como a gente falou, eles são encontrados nas ceras produzidas pelas abelhas. A construção da colmeia também. Os cerídeos eles também se encontram na superfície das folhas, como, por exemplo, na cera de carnaúba. E também os cerídeos eles são encontrados em alguns frutos, como a manga. O que o cerídeo tem? O que ele exerce a função? Ele exerce a função de impermeabilização e proteção. Essa é a função do cerídeo. Ele tem a função de impermeabilização e proteção. Tá? Aquela cera que forma no ouvido, ele também é um cerídeo. E ele também serve para quê? Para impermeabilização, vai impedir que a água entre, e serve para proteção também. Bom, temos também os glicerídeos. Os glicerídeos eles são óleos ou gorduras que possuem também origem animal ou vegetal. Os glicerídeos eles são classificados como triéster sintetizado a partir de 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerina. Os glicerídeos são formados por óleos e gorduras. Os óleos são derivados de ácido graxo insaturados, lembra? Insaturados que possuem uma dupla ligação na cadeia carbônica e apresentando de forma líquida na temperatura ambiente, enquanto que as gorduras são derivadas de ácido graxo saturados, apresentando no seu estado sólido em temperatura ambiente de 25 graus. Então, qual é a diferença do glicerídeo? Então, os glicerídeos, como a gente falou, eles são óleos que são derivados de ácido graxo insaturados. Ele vai apresentar uma forma líquida. Então, aqueles óleos, sabe, da forma líquida,
em temperatura ambiente. Ele vai apresentar sua forma líquida, né? Já os glicerídeos de ácido graxo saturado, vão se apresentar na fórmula sólida, em temperatura ambiente, como a cera de abelha, que vocês vão fazer ainda algum produto com cera de abelha. Então, na aula prática eu mostro para vocês como que é a cera de abelha, tá? Vocês vão ver que são graxos saturados, tá? Os glicerídeos eles podem ser sólidos, como a gordura, né, que a gente falou, ou líquido, como os óleos em temperaturas ambientes, como a gente também já falou. Os esteroides, pelo contrário dos anteriores apresentados, ele não apresenta a constituição a função éster. Os esteroides vêm do grego ésteros, que quer dizer sólidos, e eidos, semelhante. Os esteroides possuem como base comum uma estrutura de hidrocarboneto com 17 átomos de carbono, dispostos na forma de 4 ciclos, e nessa estrutura podem estar ligados diferentes grupos funcionais, como alcoóis, cetona e ácido graxo carboxílico, entre outros. Os esteroides mais amplamente estudados são os esteroides sexuais, tanto a testosterona em homem e o estradiol em mulher. O colesterol também. Tem pequenas quantidades dessa molécula já são suficientes para desempenhar suas principais funções no organismo. Então, os esteroides eles são formados por longas cadeias carbônicas, como nós vimos, dispostos em 4 anéis ligados entre si, são amplamente distribuídos no organismo dos seres vivos e eles são constituídos os hormônios sexuais, também são formadas as vitaminas D e os esteróis, que são os colesteróis. Doença cardiovascular é a injeção de gordura. Atualmente, as doenças cardiovasculares mais preocupantes são as doenças das artérias coronárias. Artérias do coração é a doença das artérias do cérebro. Essas doenças, em sua maioria, são desencadeadas por quadro de aterosclerótico, ou seja, pelo depósito de placas de gordura e cálcio no interior das artérias, o que vai dificultar a circulação sanguínea nos órgãos, podendo impedi-lo. Quando a aterosclerose aparece nas artérias coronárias, pode causar sintomas como doenças, como a angina de peito, ou provocar um infarto do miocárdio, já que quando ocorre nas estrias do cérebro, pode originar sintomas como, por exemplo, alteração da memória, tonturas ou causas de um acidente vascular cerebral, famoso AVC. O que vai acontecer? Quando a pessoa ingere muita gordura, essa gordura ela pode fazer o quê? Suponhamos que isso aqui é um vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo. O que pode acontecer quando se come muito alimento gorduroso? Sanguíneo, deixa assim. Esse alimento gorduroso, ele pode formar placas que pode entupir a sua veia. Então imagine, impedindo o que? O fluxo do sangue, podendo causar o que? Um AVC ou o que? Até mesmo um infarto do miocárdio, porque construiu tanta placa de gordura e não consegue fazer com que o sangue chegue até o coração ou que o sangue chegue até o cérebro. Quando isso ocorre, ele ocorre o que? Se vai para o coração, ele pode causar um infarto do miocárdio. E se for para o cérebro, pode causar um AVC. Tá? Então é isso que vai acontecer. Bom, gente, desculpa ter ido muito rápido. É que eu não queria deixar uma aula grande e nem pesada para vocês. Espero que tenha dado para entender, tá? Então, assim, espero que tenham dado para vocês entenderem. E qualquer dúvida pode me perguntar. Amanhã nós falamos sobre metabolismo e depois de amanhã a nossa prova.
tá bom? Então, desde já agradeço a todos e tenham bons estudos.